Olá, pessoal. Boa noite. Olá, bem-vindo. Quem está entrando agora, boa noite. 8:02, esperar aqui só mais um minutinho antes da gente começar. Então, acho que já podemos começar à medida que o pessoal vai entrando, vai acompanhando aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Natália, para quem não me conhece, eu sou embaixadora do Gringas Finanças e Investidoras. E hoje a gente está aqui com a Thelma Cíntia. A Thelma, ela fez vários cursos já pela FGV e pelo IBMEC. Ela está aqui nos Estados Unidos há 8 anos, é pós-graduada em Finanças, Banking e Economia pela PUC. E hoje ela vai estar aqui contando para a gente um pouco desse mundo de investimento daqui dos Estados Unidos e dando algumas dicas boas para quem quer crescer o seu dinheiro. Oi, 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 Natália. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo das meninas das gringas. Eu tô vendo que tem aluna aqui. Acho que a Isabela é minha aluna, né, do ano passado. Isso, Thelma. Super indico o curso da Thelma, maravilhoso. Olha só, assim, já começa assim, entendeu? Obrigada, Isabelle. Bom, na minha experiência, a maior parte das pessoas assistem no gravado mesmo. Então, já quero falar para você que está no gravado assistindo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, o horário que você estiver me assistindo. Comenta aqui no YouTube, se tiver dúvidas, tem os meus canais também que eu vou deixar no final. Mas hoje eu quero falar com vocês de um tema especial. Já posso começar, Natália? Já, pode sim. Lembrando que no final a gente vai abrir para perguntas. Pronto. Abre para dúvidas. Se quiserem escrever também aqui no chat, eu consigo acompanhar, porque às vezes a pergunta acontece na hora, né? A dúvida, e não tem problema. Eu preparei um material de apoio para ajudar mesmo vocês, porque a gente aprende mais quando vê e lê, né, ao mesmo tempo. Quando lê e ouve ao mesmo tempo. Uma coisa assim. Então, eu escolhi esse tema. Escolher ações podem atrasar os seus investimentos, porque eu vejo, acompanhando tanto o grupo das gringas no Face, no WhatsApp, quanto os meus próprios seguidores, os meus alunos, essa preocupação, né, de acertar a ação da vez, de qual é a dica. Aliás, é a principal dúvida que eu recebo de vocês. Qual é o melhor investimento, né? E aí eu queria acalmar o coração de vocês, dizer para vocês que fazer esse tipo de escolha vai atrasar os seus investimentos se não fizer com que você desista, né? Na verdade, assim, que eu acho que é o grande prejuízo, que não é o financeiro, é você não entender do que se tratam os investimentos. Só um adendo, um asterisco bem grandão.
Essa live inteirinha, eu estou falando de investimento aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Então, investir nos Estados Unidos é diferente de investir na economia brasileira, na economia europeia, Japão. Então, a economia é diferente, o tamanho da economia é diferente, o mercado, a política é mais instável ou estável, a idade, a maturidade do país, o tamanho, tudo isso interfere na forma como o mercado reage e, consequentemente, da forma como você vai investir, tá? Então, foca em investir nos Estados Unidos. Tá, mas eu também invisto no Brasil. Aí você vira para lá. Quando eu for investir no Brasil, você tem que atuar com uma outra estratégia. Deixe isso bem claro, tá? Investir no Brasil, se você quiser e eu quero, massa, vai lá e entenda isso. Se está na dúvida, vai investindo por aqui porque é mais simples, mais rentável. E é em dólar, né, minha gente? Oh, meu Deus, é em dólar. Primeira coisa que eu preciso desmistificar a cabeça de vocês. Volatilidade não é vilã. Volatilidade é uma consequência natural, tá? Então, como lucrar com o mercado sem se assustar com essa volatilidade? Ou seja, o sobe e desce vai acontecer? Sim, né? Vai acontecer. Então, como lidar com a volatilidade e ainda assim investir com segurança aqui nos Estados Unidos? A volatilidade acontece sempre. E aí eu trouxe aqui para a gente trazer para o dia a dia. Uma das coisas que eu trago todas as aulas, todas as lives para todos nós é que investir não é sofisticado. Investir não é um bicho de sete cabeças, tá? Então, eu sempre vou trazer vocês para a simplicidade, para o dia a dia. Então, olha só, o que é a volatilidade, se não uma coisa que a gente já vive todos os dias? Todo dia você vai no mercado, você vai ao mercado, a batata está ao mesmo preço? Não, né, gente? Todo dia o tomate está um preço diferente, a própria gasolina está um preço diferente. Isso é volatilidade. Então, um dia está mais caro, um dia está mais barato. Isso não quer dizer que o tomate vai deixar de ser tomate, porque hoje está mais barato ou amanhã está mais caro, né? O que faz essa subida e descida de preços? A gente sente muito, eu pelo menos sinto muito isso aqui nos Estados Unidos. O Brasil não sentia muito, né? Esses surtos que acontecem aqui, lembra na pandemia, aquela história do papel higiênico, que coisa, ninguém entendia aquilo, não achava aquilo para comprar. Aí, recentemente, teve a coisa do ovo, né, o Costco lá limitando e tal. Isso é a demanda versus oferta. Então, se eu tenho ovo para 10, mas tem 20 querendo, eu vou aumentar o preço para atender aquela demanda. Então, demanda versus oferta é o que altera a volatilidade. Assim, gente, acontece na vida dos investimentos também, entendeu? Então, essa volatilidade é normal. É normal, é saudável, é esperado em um mercado como o nosso, um mercado de capitais, mercado de livre comércio, um mercado onde a faxineira decide o preço que ela quer colocar. Se o cliente quiser, bem, se não quiser, beijo, me liga, vou para outro. Eu coloco o preço que eu acho adequado para vender os meus cursos, os meus treinamentos. Quem achar ok, entra, quem não. Então, isso é normal, né? Coisa normal da vida. Então, o problema não é a volatilidade, é a falta de estratégia. O problema é eu não olhar para o mercado e ver, putz, o meu preço está desalinhado. Então, qual é a estratégia de preço que de repente eu posso usar para ganhar? Então, a mesma coisa com os investimentos. O problema na volatilidade é como você está usando essa volatilidade. Outra coisa, não percebe. Você já está nesse game já. Você já está nesse jogo, entre aspas, né? Você só não está ganhando com isso. Porque, olha só, eu sempre coloco isso aqui, eu falo essa frase bastante. Muita gente acha que investir é comprar ações. Que investir é estar lá em Nova York, lá em Wall Street, lá na Nasdaq, na NYSE. Nossa, investimento é aquela coisa que está lá não sei aonde. Só que você já participa disso. Você só não ganha com isso. Aliás, eu ganho. A Isabelle, que é minha aluna, também ganha. A Natália, eu acho que ganha, já investe também na Natália. Ou Já. seja, você já é cliente. Você já usa o Google. Você já toma café na Starbucks. Ou que não for na Starbucks, você está consumindo commodity. Né? Eu não tomo café, mas como feijão, é commodity. Mas coloca gasolina, petróleo, é commodity. Tá? iPhone, AirPods, Apple, telefone, computador, você já está no game. Só que você só está pagando. A gente agradece, porque aí vem os dividendos para onde? Para o nosso bolso. Muito obrigada, inclusive. Tá? Então você já está. Eu fiz até uma postagem falando quando você assina Netflix e quando você consome Netflix, né?
E aí é inevitável que a pessoa fica naquela cabeça. Ai, que saco, eu também não posso gastar nada. Pode, pelo amor de Deus, gaste. Mas gaste e ganhe dos dois lados, né? Eu assisto, eu assino Netflix, mas eu também recebo os dividendos que vêm do Netflix de todo mundo. Então eu posso participar dos dois e devo participar dos dois, tá? Então, não ache que você está fora desse jogo. Você só está do lado de quem está dando dinheiro para nós. Não está pagando. Quer dizer, não está recebendo, tá? E investir não é coisa de rico. Eu acho que isso tem caído cada vez mais. Mas eu sempre quero dizer, ainda mais aqui, né? Essa galera aqui do Gringas Investidoras, tanto do WhatsApp quanto do Face, tem uma noção maior, pelo menos está ali entendendo um pouco mais. É para ficar rico que a gente investe, não é rico só depois que ficar rico que eu invisto. Então não tem valor mínimo, por exemplo, a gente pode fazer. Eu tenho amigas que comecei ali fazendo uma transação automática de US$ 25 por semana, já aumentou para 50, já aumentou essa semana, agora eu já senti que eu posso fazer US$ 100 por semana. E aí você vai tateando isso. Isso tudo, gente, é falta de organização, né? Na verdade. Por isso que vocês acham que não tem dinheiro, mas tem. E também investir não é coisa de quem entende tudo. Gente, você não precisa saber de tudo. Pelo contrário, você não precisa saber de tudo. Investir é coisa de quem quer fazer dinheiro voltar para sua conta, que é o que eu estou falando ali, né? Ao invés de só o dinheiro sair, eu quero que ver o dinheiro entrar também, botando ele para multiplicar, botando ele para render. Então, você está financiando empresas bilionárias todos os dias, só não está participando dos lucros, né? Para fechar o que eu falei da outra vez, tá? No outro aqui, no slide anterior. Então, o que que eu fiz aqui agora? Já desmistifiquei a volatilidade, né? Então, não é um grande problema, a gente já vivencia isso, natural, ninguém vai perder todo o dinheiro, né, gente? O povo fica muito com medo, né? Ai, se eu perder meu dinheiro? Não vai. Engraçado, né? Que perder todo o seu dinheiro lá na Shein, você não tem medo, não. E aí também já desmistificamos essa volatilidade e também essa sofisticação, né? Então, quando você compra a ação de uma empresa que você já consome, não tem nada de sofisticado nisso. Apesar da gente achar chique, né? Falar, estamos investindo. Mas não é uma coisa segregada para poucas pessoas. Qualquer brasileiro, independente do status migratório, pode investir aqui nos Estados Unidos. Até quem não é brasileiro, até quem nem mora aqui nos Estados Unidos pode investir aqui, tá? Então, não é sofisticado, não. Não tem mínimo, é simples. Agora, bora falar do excesso de informações que te paralisa. Principalmente a galera que fica no conteúdo gratuito. Não é porque eu quero vender curso. Eu quero também, mas não é por isso. A nossa mente funciona assim. O meu maior comprometimento está, a minha maior dedicação está naquilo que eu me comprometo, ou com o meu tempo, ou com o meu dinheiro, né? Assim que funciona a nossa cabeça. Mas a galera que fica no gratuito, ela fica tentando, como não tem um passo a passo, ela consome produto. E eu sei, tá, gente? Porque eu fico no gratuito em outros temas também. Mas na hora que na hora que dá o meu chega, eu preciso de uma condução, uma orientação em outras áreas da minha vida, por exemplo, tá? Mas esse excesso de informação paralisa. Isso é muito perigoso nos investimentos, porque tempo é o que vai trazer o dinheiro para o seu bolso nos investimentos. O tempo é o fator mais que tem o maior peso no cálculo dos juros, tá? Então, olha só, talvez você ache que ainda não investe porque falta aprender mais alguma coisa. Ah, eu ainda não tenho certeza. Mas, na verdade, o que está te travando é aprender demais e aplicar de menos. Às vezes você até abre uma conta numa corretora, até abre uma raio de savings account, natural. Estou me familiarizando com esse assunto. Mas ficar toda hora esperando, não, mas eu tenho que ter certeza, paralisa, né? Você já viu muitos vídeos, já tem gente que já fez até curso, já segue gente falando de mil tipos de investimentos, mas continua sem um plano claro. O que é um plano claro? Todos os meses eu vou investir X dólares em tal e tal empresas, tal e tal ativos, e em tantos anos eu terei tanto. Esse plano claro faz você não andar.
a falta desse plano claro faz você ficar parada. Ai, tô com medo. Será que é isso que eu tenho? Será que eu tô investindo certo? Será que isso daqui vai me levar para onde eu gostaria? Porque eu tô investindo de repente para minha aposentadoria e tô investindo um valor, mas eu não sei se eu vou chegar lá. Eu olho para lá, não tenho certeza. Então, essa falta de certeza acontece porque você não tem um plano claro. E outra coisa, você não precisa saber tudo. Tira isso da sua cabeça. Você não precisa saber tudo, você não precisa participar de tudo. Uma dúvida que muita gente tem. E Bitcoin? Não precisa participar de Bitcoin. Mas e CD? Não precisa. Por que que você quer, né? Então, você não precisa participar de tudo. Pode, mas não precisa, tá? Então, a corporação, oportunidades tem a todo momento, mas a maior oportunidade é o agora, gente. É de verdade, é o agora. Daqui a 2 anos, você vai ter querido começar antes. Você vai que, se você começou agora, daqui a 2 anos, você vai falar, cara, que bom que eu comecei. Ahn, beleza. Aqui, ó. Uma analogia para vocês. Ninguém precisa entender o motor do carro para dirigir. Você entra, dirige. Você precisa saber dirigir, né? Você não precisa participar de tudo. Eu falei, não precisa. Oxe, adiantei aqui o tema. Opções, swing trade, REIT, internacional, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Não precisa, tá? Então, é sempre o conceito do GPS. Eu preciso saber qual é o próximo passo. Virei, massa, e depois à esquerda, e depois segue reto, e depois. É a ideia do GPS. É só o seu primeiro passo. O seu primeiro passo, tá? Então, eu quero apresentar para vocês esse conceito. Isso aqui é uma hipótese, né? Hipótese dos mercados eficientes. E aqui está o ponto principal dessa live, desse tema, que é investir em stock picking, que é o que a gente chama de escolha de ações, atrapalha os seus investimentos. Por quê, Thelma, que eu estou falando isso? Isso aqui é uma hipótese, e aí eu vou te explicar essa hipótese do mercado eficiente, e você vai entender que é besteira. Tu ficar. Quem investiu em NVIDIA ano passado naquela barulheira, sabe muito bem, né? Sentiu na pele. Mas bora lá, o que que é a hipótese dos mercados inteligentes? Por isso é esse conceito. Hipótese dos mercados eficientes e a inteligência de investir sem prever o futuro. Quando eu compro uma ação, quando eu sento e penso, qual é a empresa que eu deveria escolher? Deixa eu ver o balanço dessa empresa. Deixa eu fazer uma valuation. Existem 6 tipos de valuation, por exemplo. Deixa eu ver aqui qual é a melhor, a mais usada. Deixa eu fazer uma valuation, ver balanço, entender um pouco de contabilidade de empresas bizarras, empresas que atingem o mundo inteiro, números. Deixa eu ver. O que você está fazendo é olhando um relatório de desempenho passado. Não sei se daqui para frente será esse desempenho, ou se de repente será um desempenho até maior. Eu não sei. O que que eu estou fazendo? Prevendo o futuro. Mas eu estou com um relatório aqui, Thelma. Sim, esse relatório diz o quanto essa empresa desempenhou bem ou mal até agora. E é isso que a gente faz quando a gente faz um stock picking. Deixa eu ver qual é a capacidade dessa empresa aqui de crescer no futuro, né? Então é isso que a gente foge disso. A gente foge disso. Mais uma vez, quando a gente vai falando de Estados Unidos. Por quê? Porque quando eu invisto dessa outra forma, traz dinheiro para o nosso bolso. O que a gente quer é dinheiro, né? Ninguém quer investir. Ninguém, uma hora dessa, de uma quinta-feira, está assistindo uma live, ou seja, a hora que você estiver assistindo, eu quero aprender a investir. Você quer dinheiro. Por isso que a gente investe, porque eu quero dinheiro, eu quero me aposentar, eu quero segurança, tá? Então, se você já pensou, vou esperar o momento certo para investir, outro grande erro, que é a outra pergunta que vocês sempre me fazem. Thelma, eu deveria investir agora? O mercado está assim, o mercado está assado. É uma boa hora de investir? Sempre é uma boa hora de investir quando eu estou falando de Estados Unidos, tá? Ou seja, estou mais uma vez tentando prever o futuro. Quando eu pergunto, agora é a hora de investir, você está me perguntando, na verdade, essa ação vai crescer no futuro? Se eu comprar agora, no futuro ela vai crescer. E, gente, quem tem o futuro? Deus. Apenas, ninguém mais. E aí eu trouxe essa notícia, né? É uma ilusão. Gente, é igual ler mão. É igual ler a mão de uma pessoa. Vou prever o seu futuro. Não existe, não faz sentido, tá? Então, a ciência já provou que tentar, a ciência nos investimentos, né? A ciência já provou que tentar prever o futuro do mercado não é investir, é apostar, é tacar pedra na lua.
E o mais absurdo, ai, gente, vocês são muito engraçados. O mais maravilhoso é a pessoa comprar uma ação de uma puta empresa, tipo a Apple, que é a maior empresa do mundo, e ficar com medo. Ai, meu Deus. E agora? Meu amor, se você não tem segurança na Apple, você vai ter em quem? Na Amazon, sei lá, você vai ter segurança em quem, gente? Entendeu? Olha que loucura que a nossa cabeça faz com a gente, né? É uma frase que eu gosto muito, que é assim: o seu maior inimigo nos investimentos não é volatilidade, não é inflação, não é crise. É você. É você. É sempre você. Tá? Então não vamos apostar. Se eu não estiver com essa ideia de aposta, se eu tiver entendido isso aqui, ó, a hipótese dos mercados eficientes, você vai investir, vai dormir tranquilinha. Quem trouxe essa hipótese dos mercados eficientes, Thelma? De onde saiu isso? Esse cara aqui, de óculos de terno, aqui, o Robert Shiller, o cabeludo, né? Robert Shiller, ele foi meu professor em Yale. Ele é um prêmio Nobel de Economia. E esse, ao lado dele, é o Eugene Fama, que também é um prêmio Nobel de Economia. E ele trouxe essa hipótese, né? Era uma hipótese com cálculos. Existe um cálculo de alfa, beta dentro dos investimentos. E aí é um cálculo de previsão mesmo de mercado, né? Então, alfa tem que ser um tamanho, beta tem que ser outro. Aí você faz uma curva ali. E são estudos que essa galera faz justamente para entender para onde o mercado tem que ir. Se ele for para cá, o que que dá? Se ele for para lá, o que que dá? Tá? Então, esse cara aqui, o Eugene Fama, ele provou, ele trouxe essa hipótese dos mercados eficientes, dizendo o seguinte: os Estados Unidos da América é considerado mercado eficiente. Por quê? Porque os Estados Unidos, quando eu coloco ele num cenário mundial, ele tem empresas no mercado, além do dólar, né, a força do dólar, da economia, a política chacoalha menos aqui, né? No Brasil, por exemplo, na troca, nem precisa trocar um presidente, que a coisa lá chacoalha. Aqui chacoalha menos, chacoalha também, natural, normal, volatilidade normal, né? A gente já viu. Só que, se eu estou falando que os Estados Unidos é um mercado eficiente e altista, altista de alto, altista, tendência altista. Por que que um mercado tem tendência altista? Porque a demanda versus a oferta. Lembra que eu te falei? Se eu tenho muito tomate para pouca, para muita, não. Se eu tenho 10 tomates para 20 pessoas, tem uma alteração de demanda, a mesma coisa. Eu tenho uma Apple nos Estados Unidos que fornece para o mundo inteiro. Eu tenho uma Amazon e tem gente do mundo inteiro querendo comprar ações aqui. O nome disso é demanda versus oferta. Então, é um mercado altista, com tendência de crescimento. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, grande parte delas é maior também no mundo. Então, isso tudo é um composto de coisas que faz com que os Estados Unidos seja considerado um mercado eficiente. Por isso, hipótese dos mercados eficientes. Você percebeu que eu não falei de outro mercado? Hoje, no mundo, o único mercado que é considerado eficiente é os Estados Unidos. Brasil é? Não. Como é que eu invisto no Brasil? Diferente. Como? Desse jeito, stock picking. Então, você vai ter que sentar, vai ter que entender mercado, vai ter que entender o mercado no setor. Então, é muito mais difícil. O pessoal brinca assim: ah, investir no Brasil é para profissional. É para profissional, tá? Lá você vai precisar de uma ajuda profissional para investir, porque senão você perde dinheiro. Então, aqui, o que que ele falou? Com base em seu trabalho acadêmico, ele foi eleito o sétimo economista mais influente de todos os tempos pelo projeto Research. Deixa eu só falar uma coisa. Esse projeto foi da década de 60, tá? Isso não é novo. Na década de 60, quando ele apresentou, e ele disse, naquela época, ele já falou: gente, os Estados Unidos é um mercado eficiente, por que que vocês estão fazendo stock picking? Isso não faz sentido. No longo prazo, vocês estão perdendo dinheiro, vocês deixam de ser loucos. Ele foi altamente rejeitado, ninguém deu a mínima para ele, foi difícil para ele, mas ele continuou provando. Vocês estão todo mundo muito doido, presta atenção, olha aqui meu estudo, leia, a tempo. E aí ele recebeu, depois de um tempo, essa hipótese. Tá bom. Aqui, ó, tá vendo? 2013. Ave Maria, pensa no tanto que esse cabra sofreu. E ele não é americano, não. Eu acho que ele é, da Espanha, espanhol, se eu não me engano.
Nananã, pela sua contribuição no campo teórico, com a hipótese do mercado eficiente. Então, o que que ele explica nessa teoria? Que o investidor, nós, mais um asterisco, ele fala para nós que somos investidores. Ele não está falando para pessoas como Warren Buffett, que é um cara dono de um gestor de fundo. O comportamento desse cara tem que ser diferente, ele tem que olhar para o mercado diferente, tá, gente? Então, outra coisa, o Warren Buffett está vendendo sei lá o quê. Ele não está vendendo sei lá o quê na pessoa física. É um movimento de trabalho, ele trabalha com isso. Eu, você, Natália, Michele, a Vitória, a gente é aqui, ó, investidor, tá? Coloquemos os nossos sapatinhos da humildade e fiquemos aqui como investidor. Então, dentro dessa teoria, nós, investidores, não conseguimos alcançar consistentemente retornos superiores à média do mercado. O que é a média do mercado? Eu comprar o S&P 500 inteiro. Ninguém vai conseguir. Tem uma aposta bem famosa do Warren Buffett que eu sempre trago nas aulas. Isabela, que é minha aluna, já ouviu. Mas daqui a pouco eu vou falar dessa aposta, só para vocês entenderem. Então, assim, eu vou lá e fico escolhendo a ação. Aí a Michelle vai lá e fica escolhendo a ação que ela acha, segundo o quê? A intuição dela, os estudos dela. A Vitória tem lá as ideias dela, tá olhando diferente, não sei, eu acho que eu tô mercado tá indo pra cá, a Natália, nossa, nada a ver, velho. Olha a tendência pra cá. Então, tá todo mundo aqui tentando escolher a ação do momento. Aí a Isabelle vai lá e fala, ai, gente, vocês estão com tempo, eu não tô com tempo, eu vou comprar só esse VO aqui mesmo e seja o que Deus quiser. É isso que ele está falando. Eu, a Michelle, a Vitória e a Natália não conseguimos alcançar consistentemente retornos superiores à média do mercado, que é o que a Isabela estava fazendo. Todos os meses ela ia lá e comprava o SP 500 inteiro. Quem vai no longo prazo? Quem é que vai trazer mais dinheiro para o bolso? A Isabelle. Porque ela entendeu que ela não consegue alcançar consistentemente retornos superiores, tá? À média do mercado. À média do mercado. Ainda mais considerando as informações publicamente disponíveis no momento do investimento feito. Então, o que que ele está falando assim, ó, aqui? Olha, saiu o balanço da Tesla. Aí vai todo mundo lá pegar o balanço da Tesla, sentar, fazer valuation, tá barato, tá caro, esse é o momento de entrar, esse não é o momento de entrar. O Elon Musk está para lançar um não sei o quê. O Elon Musk agora está trabalhando junto com o Trump. Não, 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 não. É isso que ele está falando. Todas as informações, todo mundo tem acesso. Eu, a Natália, a Michelle, tem uns dois menininhos aqui que eu não tenho o nome, a Vitória. Todas nós temos a informação igual. Qual é a vantagem que qualquer um de nós, outro aqui, teríamos? Nenhuma. Estamos todas com a mesma base de informação, apostando no que quer que cada um acredita aqui. Então é isso que ele fala. As informações, uma vez que as informações são públicas, dentro de um mercado eficiente, onde tanto o Tesla quanto a Amazon, quanto uma outra startup que está lá embaixo, quanto uma Netflix da vida, uma Disney, está no mercado eficiente, bullshit. Compra logo todo mundo. Tem uma outra frase do cara aqui, ó. Até a Raíssa citou na live. John Bogle. Eu não esqueço sobre o sobrenome dele porque tem um vinho que eu gosto, que chama Bogle. Esse livro é muito bom, Common Sense. Ele fala isso porque, olha, quando é que foi o lançamento desse livro? Essa teoria é de 2013, né? Quer dizer, ele ganhou o prêmio Nobel em 2013. Sei lá, não vou procurar, não. E John Bogle, isso aqui eu não sei quando é que foi, depois eu posso até ver, vocês podem olhar. Já disse. E ele é o dono da Vanguard, tá? Ele é um dos cofundadores da Vanguard, aquela corretora. E bota fundo nisso que ele faz. Fundo diz que vai investir, diz que não, gente, bota aqui que eu vou conseguir bater mercado. Ele mesmo não bate mercado. Tá aqui o livro dele falando, não bate mercado, que ele fala, para que escolher a agulha no palheiro se você pode escolher o palheiro inteiro? Gente, tem tantas histórias, assim, eu tenho uma aula muito legal, só de história, falando que essa ideia é tão louca quanto você
apostar num cavalo vencedor. Qual é o cavalo vencedor? Se só tem campeão ali, quem é que vai vencer? É sorte. É sorte, né? Só perde pro jogo do Tigrinho. Então, ó, de acordo com a teoria de Eugênio Fama, é muito difícil prever os movimentos dos preços dos ativos no curto prazo. O que que é curto prazo? 1, 2, 3 anos, médio prazo 5, 10 anos, longo prazo, tá? 10 anos já é considerado longo prazo. Porque os mercados incorporam rapidamente qualquer informação relevante sobre o preço. Ou seja, o mercado já ele saiu a notícia, tem até uma semana que aconteceu, não sei se foi 2024 ou foi 2025. Olha só, prestem atenção no que aconteceu. O Meta, que é Facebook, que é o Face, o WhatsApp e o Instagram, soltou os earnings. O que é os earnings? Os resultados. Então, naquele dia, ele soltou os resultados, e aí o Mark Zuckerberg falou: olha, os resultados desse trimestre foram esse, e os planos para o próximo trimestre foi esse. Os ganhos foram positivos. Ele não estava no prejuízo. No outro dia, as ações caíram. No outro dia, as ações caíram. Por quê? O mercado entendeu que como é que esse cara está com dinheiro em caixa? Por que que ele não está olhando alguma coisa diferente, alguma coisa disruptiva, eu não sei o quê? Perdeu ali no momento. Lembra que volatilidade momentânea é natural. Eu tinha meta na minha carteira, ficou lá. Na época eu ainda fazia. é, eu comprei uma. Deixa eu contar para vocês. Quando eu comecei a estudar sobre investimento, eu fazia stock picking, né? Comprava, olha o stock picking que eu fazia, Meta, Facebook, comprava umas coisas. O que que eu fiz? Eu comecei a estudar direito mais profundamente, e aí eu percebi, cara, que besteira. Eu não vou mais fazer isso, mas eu também não vou vender as ações, eu vou abrir outra conta, é por isso que eu tenho um monte de conta na minha corretora. Vou abrir outra conta e vou começar a investir desse jeito, né? Que, igual a Eugênio Fama faz aqui. Na época eu tinha meta, e eu pensei, cara, e agora? Vendo ou não vendo? Não vendi, deixei. Beleza. No outro dia, ou 2 dias depois, Tesla soltou os resultados. Eu não tenho Tesla. Tesla soltou os resultados e o Elon Musk veio falar, né? Nick, o cara tava com dívida no último trimestre. Não, Tesla tá endividada, mas não preocupa com isso não, porque os planos para os próximos, para o futuro, isso. E no outro dia as ações subiram. A fala do CEO movimenta o mercado. É isso que ele está falando aqui, ó. Os mercados incorporam rapidamente qualquer informação relevante sobre os preços. Então, no momento em que Elon Musk entregou as ações, fez a fala dele lá, né, a speech dele, e o Elon Musk, ele é muito vendedor, ele é muito sonhador, e quem tá na Tesla, gente, investidores da Tesla, o cara acredita no, tipo, ele vai estar na lua, ele acredita nisso. A pessoa que acredita na Tesla, ele acredita no disruptivo now, agora. 10 anos eu tô na lua, 10 anos eu tô em Marte, que 5 anos eu tô um robô aqui na minha casa. Esse cara que investe na Tesla, ele tá ligado nisso. Aí o Elon Musk vai lá e falou isso. Você acha que você está investindo na Tesla no setor automotivo, você está completamente enganado. Ele falou isso. Você está investindo no setor de tecnologia, tá. As ações subiram. Então, essas coisas acontecem e vão acontecer. Com todas essas informações, tá? Eu e a Natália lá assistindo e simultaneamente, eu e a Natália assistindo o Elon Musk falar isso. As informações são imediatamente alteradas, incorporadas pelo mercado. Então, gente, não existe vantagem competitiva. Não existe vantagem competitiva nos Estados Unidos, ok? Então, todas as informações que influenciam o preço de um ativo já estão refletidas pelo preço dele. Ou seja, não significa, não existe tá barato ou tá caro. Não existe tá barato ou tá caro. Não existe tá barato ou tá caro. A nossa mente vai funcionar assim. Por exemplo, comprei uma ação do VO por $400. Mês que vem, quando eu for comprar, putz, vai estar 420. Puta, comprei mais barato, acho que vou esperar baixar. Assim funciona a nossa mente. Então,
Diga para a sua mente que não existe tá barato ou tá caro. Compre. Se você disse que vai comprar todos os dias 10 de todos os meses, compre. Não interessa o preço. Não existe tá barato ou tá caro no Brasil, tá? Ó, fazendo isso. Então, isso significa que o mercado reage muito rápido a notícias boas e também nas notícias ruins. E às vezes, boa e ruim. É porque às vezes o que é ruim hoje, amanhã você vê, putz, nem era ruim, era boa, na verdade. Mas você nunca vai estar à frente do mercado por muito tempo. Nunca, nunca. Isso aqui, inclusive, é crime, tá? Uma pessoa que usa informações privilegiadas, alguém que trabalha. Eu conheço algumas pessoas que trabalhavam em grandes empresas. A Google tem uma amiga que trabalha lá e ela assina termos de confidencialidade. Ela não pode, por exemplo, comprar, vender ação. Ela tem um período ali que ela pode fazer essa transação porque ela entende, eu estou aqui dentro, eu estou desenvolvendo um software, e aí eu sei que vai ser lançado tal dia. Eu não posso fazer essa compra e venda de ações me beneficiando dessa informação privilegiada, tá, gente? Isso é crime, cadeia, vai pra cadeia. No Brasil também é. Por isso que o cara da JBS foi preso, lembra? Vocês lembram? Já tem uns 9 anos que ele fez isso. O nome disso é manipulação de mercado. Elon Musk já foi investigado aí também por causa do negócio que ele falou da Dogecoin. Então, isso é manipulação. Não pode. É crime. A chance de você escolher a ação perfeita, na hora perfeita, é igual a jogar cara ou coroa. E eu nem acho que é isso. Eu acho que é pior. Se cara e coroa, você tem 50%. A ação você não tem. Não tem. E é capaz de se acertar e achar que errou e vender. É isso que eu ia falar. E o timing, né? Isso é o mais difícil, que a pessoa pode até comprar ação, mas saber vender na hora certa. Eu mesmo, igual você falou, eu acho que todo mundo começa nisso, né? A pessoa fala, vou começar a investir. O que que você pensa? Vou comprar alguma ação de alguma empresa. Aí você escolhe uma da sua cabeça e compra. Eu fiz isso na pandemia com a Moderna. Aí eu comprei, aí a Moderna fez a vacina, aí foi aumentando, aumentando. Aí a ganância, né? Eu, nossa, eu acho que vai aumentar mais. Subiu, foi lá em cima. Eu não vendi, achando que ia subir mais. O que que aconteceu? Agora eu tô lá embaixo com ela, eu só esqueci, porque já É perdi uma meu lágrima dinheiro aqui, e né? vamos ver se mais para frente Fazer igual meu volta. filho, com Hã? uma lágrima aqui. A gente não adianta a gente ficar tentando adivinhar o timing, né? Agora tá, é muito, muito difícil. É impossível, porque quando eu falo que eu quero acertar o time e a ação, eu tô prevendo o futuro, né? Tem um filme muito legal do O Homem que Foi à Lua. Eu até já apresentei um trecho desse filme. Que o cara volta no tempo e manda a sócia dele comprar ações da Google e vender antes da Bubble Internet.com, uma coisa assim. Que teve uma bolha, né, da ponto .com. E aí ela fez isso, e ficou milionária. Então é só assim que dá certo. Alguém voltando do futuro para te A contar. gente está esperando essa pessoa, inclusive. Se a gente pudesse ir lá, né, no passado contar. Lá. Então é duas besteiras e que são duas pressões grandes na gente, para nós investidores. É o timing e a ação certa. Então, o que funciona de verdade é montar uma carteira diversificada com bons ativos que representam o mercado americano e manter a constância. As palavras que eu diria, tem uma frase que eu gosto muito que é: pobreza nenhuma resiste a. Boa disciplina seria essa diversificação, desculpa, uma boa metodologia que é a diversificação, constância e disciplina. Meu amor, nenhuma pobreza resiste a isso. Nenhuma pobreza resiste a isso. Boa, boa metodologia, disciplina e constância. Pronto, é questão de tempo. E assim, o fato de mas eu tenho que esperar 10 anos para ficar milionária, o processo dos 10 anos, você está usufruindo de uma vida com segurança, com tranquilidade, uma vida que você vai conseguir fazer seu dinheiro sobrar mais, uma vida com construção, né? Que algumas pessoas chamam de propósito, e tal, mas, cara, eu estou então trabalhando para alguma coisa, não estou trabalhando aleatoriamente, o dinheiro não entra e sai do nada. Eu estou entendendo para onde está indo meu dinheiro. Eu sou a pessoa que está fazendo a coisa acontecer. E não contando com a sorte, né?
Então, aqui, ó, é como se você decidisse não apostar em um único cavalo, mas em todos. Se eu pudesse, apostaria em todos os cavalos, tanto faz. O que ganhar, eu vou estar ganhando. Então, assim você ganha no longo prazo, sem precisar prever o futuro. A hipótese dos mercados eficientes te liberta da obrigação de acertar o futuro. Então, invista com simplicidade, com um plano inteligente e deixe o tempo fazer o trabalho dele. Vocês não deixam o negócio acontecer. Deixa os investimentos pegarem embalo, pegarem velocidade. É o tempo que vai te dar isso aqui, tá? Enquanto isso, você vai investindo. Então, esse é o verdadeiro segredo. Ai, gente, todo mundo quer o segredo. Tá aqui o segredo. Então, o que que é isso? A gente chama de asset allocation, né? Que é investir por grupos, investir com ETFs, investir com REITs. Ó, REITs não. Você falou para mim, Natália, e eu acabei não consertando. Não são REITs, são ETFs. Vou mudar aqui, porque já que isso aqui vai ficar gravado, ETF. Então, o que que é asset allocation? É investir em grupos, é investir em ETFs, é investir em index funds. É investir nas 500 ações, né, as 500 empresas. Entendeu? É levar o palheiro inteiro e não ficar querendo escolher uma ação, uma agulha no palheiro. Eu vou levar o palheiro inteiro, por quê? Porque eu posso. Por quê? Porque o palheiro inteiro tem coisas que me interessam aqui, então vou levar para o palheiro inteiro. Isso é asset allocation, tá? O outro jeito é o que eu falei para vocês de stock picking. Escolher. Deixa eu escolher a cerejinha do bolo aqui. Não, leve a seleção. A seleção dos melhores jogadores, dos melhores cavalos. Leve tudo para você, porque você pode. E a garantia disso aqui vai trazer dinheiro para o seu bolso. Lembre-se, né, gente? Porque a gente quer dinheiro no bolso, tá? Porque é ah, o que é e por que. Ah, tá. O que é uma asset allocation e por que funciona, né? É dividir os seus investimentos entre ativos diferentes. Então, assim você reduz o impacto da volatilidade sem abrir mão do crescimento. Outra coisa, ele chacoalha menos. Também tem volatilidade, também. Também é investido, eu consigo investir em bolsa de valor, então eu tenho que abrir uma conta numa corretora, botar o dinheiro lá, escolher o meu ETF. Esse ETF vai ter variação. Tem dia que vai estar mais barato, tem dia que vai estar mais caro. Essa variação é o dia inteiro, né? Não fecha. Quer dizer, fecha uma vez à noite, no final do expediente abre. Mas é o dia inteiro oscilando, tá? Então, o que que são asset allocation? ETFs e index funds. Existem também, gente, os mutual funds, que são muito ruins. Por quê? Porque os mutual funds você gasta muita taxa de administração. E as taxas de administração são recolhidas anualmente. Então, vamos supor que você pague uma taxa de administração para um mutual fund de 3% ao ano. E a rentabilidade desse mutual funds é de 9% ao ano. 9 menos 3, 7. Então, se eu pego um index fund que vai me cobrar 0%, 0,5%, o dinheiro que era para eu pagar para o mutual funds, por exemplo, fica para mim, para o meu bolso, tá? Então, o index fund é o melhor, muitas vezes até que ETFs. Eu tenho index funds com 0%, né? Que eu selecionei alguns, eu mostro para os meus alunos lá quais são as possibilidades, mas também tem os ETFs que são bem legais. Por exemplo, o VOO cobra uma taxa de administração de 0,9, 0,7, eu acho. O VOO, né? Tem o SPY, que eu acho que cobra um pouco mais, 0,9, mas assim, muito, 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 muito ok. A taxa de administração ótima. Entendeu? Então, por isso que os mutual funds não tenham, não comprem. Se comprar, vende, compra outra coisa. Porque é dando dinheiro daqui e tomando dali, tá? O que que é stock picking? Ações e REITs. REITs, gente, são ações, só que do mercado imobiliário. Então, eu tenho ETF de REIT. Existem ETF de REIT, que é o levar o mercado imobiliário inteiro, ao invés de eu comprar um REIT isolado. Existem ETF de ações, né? Tem bastante. Tá? Então, eu não posso fazer stock picking? Pode, você pode fazer. Mas no longo prazo, o que vai trazer dinheiro do seu bolso é fazer essa asset allocation aqui nos Estados Unidos, né? Então, quando você faz o stock picking,
Deixa eu ver aqui. Essas ferramentas ficam na minha frente. Ah, ah, isso foi. Isso foi ali. Aqui. Bom, vamos lá. Quando você faz stock picking, você vira um apostador e não um investidor. Escolher ações é tentar adivinhar quais empresas vão se valorizar mais no futuro. Isso exige tempo, conhecimento profundo, leitura de mercado e dos balanços e sorte, muita sorte, muita sorte. Nunca vi até hoje alguém tão sortudo assim. A maioria das pessoas erra mais do que acerta e acaba perdendo dinheiro ou desistindo, né? Como eu te falei, o maior prejuízo é a pessoa desistir e sair. E sair de uma possibilidade de fazer o nosso dinheiro render, né? Que a gente trabalha tanto aqui nesse país, paga um preço tão alto. Então, você coloca o seu dinheiro em poucas cestas, e quando você escolhe ações individuais, você assume um risco muito alto, porque o seu patrimônio depende do desempenho de poucas empresas, tá? Então, se uma delas desvalorizar, você sente um impacto direto, sangra a carteira ali, que é uma beleza. Você perde tempo e energia tentando prever o imprevisível, com tantas variáveis. Então, são muitas variáveis. Economia, política, juros, geopolítica, guerra, ciclos econômicos, enfim. Até os profissionais erram, né? E como erram? Então, a hipótese dos mercados eficientes mostra que tentar vencer o mercado é uma ilusão para a maioria, porque ele está sendo gente boa aqui, ó, porque eu diria para todo mundo. Eu vou falar da aposta do Warren Buffett, mas eu quero só deixar aqui as minhas redes sociais e já abrir para vocês perguntarem alguma coisa se quiserem. O meu Instagram é Thelma Cintia, normal. O meu YouTube, Thelma Cintia Invista nos Estados Unidos. E eu tenho agora um projeto novo que se chama Café com Imigrante Podcast, inclusive, bem legal. Qual é a proposta desse podcast? É você ouvir, por exemplo, o último que saiu essa semana é sobre o livro Mentes Milionárias, O Segredo da Mente Milionária. Então, a gente traz, eu e a Marjorie Amaral é uma especialista comportamental. Então, nós trazemos o quê? Repertório para a gente conversar, para a gente aprender, para ver um contraponto, um ponto de vista diferente. Eu percebo que aqui nos Estados Unidos a gente acaba ficando muito isolado, ou ficando muito ali numa convivência que muitas vezes você não gostaria, ou até gosta da pessoa, mas gostaria de aprender um pouco mais, ir além, acessar um próximo nível, discutir algumas coisas que você não tem com quem discutir no momento. E o podcast vem com essa proposta, tá? Para ser para você essa contribuição. O que eu quero falar da aposta do Warren Buffett. Ele, em 2013, olha, agora que eu tô vendo, na mesma época do do Nobel. Nobel. Interessante. Essa aposta é pública, tá, gente? Tá aí no Google, você pode pesquisar se quiser ler um pouco mais sobre ela. O Warren Buffett falou assim: vamos lá, vocês que são os caras aí, meus colegas, gestores de fundos, vocês estão dizendo que estão prevendo o mercado? Vocês estão falando que estão acertando o mercado? Massa? Legal. Então, eu vou apostar US$ 1 milhão para quem conseguir bater o mercado no longo prazo. Gestores de fundo. Lembra que eu te falei do Mutual Fund? Então, para fazer essa seleção ali no Mutual Funds, eu tenho que falar assim, ô Natália, bora fazer um Mutual Funds aqui, eu e você. Eu sou uma gestora, foda, você também. Vamos criar um fundo. Escolhe aí 100 ações, eu vou escolher mais 100 ações e a gente vai entregar para os nossos clientes uma rentabilidade maior do que o SP 500. Aí senta eu e Natália, nossa equipe de consultores, nós estamos o quê? Lá em Wall Street, naqueles prédios maravilhosos, profissionais, cheio de economias, né? Aquela coisa, né? Aí a gente senta e faz lá. E aí o Warren Buffett falou, beleza, Natália, Thelma, vocês são muito foda, né? Todos esses seus colegas, Fidelity, Vanguard, todo mundo, vocês são
puta profissional, aposto no longo prazo. Aposto dinheiro, 1 milhão, tá aqui, ó. Eu não consigo bater o mercado no longo prazo. Quem vai apostar comigo? Silêncio, ninguém foi. E ele falou, nossa, que interessante, né? Vocês cobram dos seus clientes, acreditem em mim. Não, peraí, não investe no S&P 500, não. Me dá o seu dinheiro, porque eu vou te entregar maior rentabilidade do S&P 500 e ninguém quer apostar comigo. Aí apareceu um cara que chama Ted Sage, ele era da Protege, e ele tinha 5 fundos, 5 chances de ganhar a aposta. 5 chances de ganhar a aposta. E aí ele perdeu. Ele perdeu feio, coitado. Era tipo, foi 15% o S&P 500 e o cara performou 3, 8, né, em fundos diferentes. Ou seja, o próprio Warren Buffett, que é um gestor de fundo, que fala, bota seu dinheiro aqui comigo, diz que no longo prazo ninguém investe melhor do que o próprio, e sem cobrar, hein? Ou cobrando pouco, né? Do que o mercado. Então, minha gente, as instituições financeiras colocam coisa na cabeça de vocês. Fidelity é uma corretora. Ela é uma instituição financeira. Todas as empresas, esses bancos são bons, são fortes, são centenários, são ótimos, mas ele vive da nossa ignorância. Você só paga caro em produto financeiro, em uma taxa financeira, porque você não sabe. Então, ele precisa acionar em você medo, insegurança. Ele não pode fazer com que você tenha certeza. Porque senão, como é que ele vai te vender uma newsletter? Como é que ele vai fazer para te vender uma poupança horrorosa que não rende nada? Ele precisa que você fique na ignorância. Ele precisa acionar em você o medo e a ansiedade. Mas estou aqui. Pena que não é todo mundo que ouve, né? Sim. A Natália colocou aqui. Eu coloquei aqui, se alguém tiver alguma pergunta, para colocar aqui no chat. E já começar, né, a agradecer você pela palestra. E realmente, assim, eu acho que esse é um assunto super, super importante. Porque, como eu falei, que eu vivi na pele, você, acho que todos nós, a gente começa com isso, de achar que investir é escolher a ação A, B, C e D. E aí ainda tem, né, pessoas, muitas pessoas, coisa várias, que sai e aí comprou a ação por US$ 100. Aí vendeu quando estava por 80, ainda sai falando mal de investimento. Ainda investir, você só perde dinheiro, você não consegue ganhar dinheiro nenhum, e aí vai espalhando, né? E o pessoal vai mantendo esse mito de que investir você perde dinheiro, mas na verdade você só não está fazendo da maneira correta. Então, eu acho que é um tema super válido, assim, que todo mundo tinha que entender como que funciona isso. Acho que a gente É, e está. outra coisa. Uhum. E outra coisa também é o tempo, né? Tipo, eu investi por 100 hoje, daqui a um mês eu não quero ver aquele dinheiro crescer em um mês. Mas o terreno que eu comprei lá no meio do Goiás, sem nem ver, aquilo lá é para os meus filhos, aquilo lá, bota 20 anos aquilo dali. Então a gente tem tempo, a gente dá tempo para esse tipo de situação, né? Confia em quem você nem conhece muitas vezes e, e tem medo da Apple falir. Meu Deus, olha que loucura a cabeça da pessoa, né? Eu tenho medo da Apple falir. Querido, um dia que a Apple falir, sabe, assim, ah, eu ia falar outra coisa também importante. Essa coisa da diversificação tem muito é fácil, cara. Massa, gostei dessa ideia aí, vou só comprar VO. Legal? Olha, ajuda bastante. É até melhor do que você for comprar só uma ação aqui, outra acolá. Se você for comprar só um ativo, não quero aprender, estudar, o que não é o perfil da galera que assiste, né? Porque a galera que assiste, ela tá comprometida com os investimentos dela. E quando a gente entende que eu preciso fazer um setup, fazer um setup mesmo, fazer um plano para minha aposentadoria, para o longo prazo, para comprar minha casa daqui a 5 anos, 3 anos, quero juntar 100 mil para comprar minha casa. Aí ela está comprometida de verdade com aquilo, ela entende o valor de um acompanhamento, ela entende o valor, né, de pagar o preço por um curso,
curso, você fala, gente, não quer comprar o meu curso? Não compra, compra de alguém, compra de qualquer outra pessoa que você vai gostar, sabe, de ouvir, de curtir, uma pessoa que você se familiarizou, mas compra, porque o preço da espera, gente, o custo da espera para os investimentos é irrecuperável. Não, se eu não investir 100 esse mês, eu investir 200 mês que vem. Hum. Não é. Esse custo da espera é incalculável, porque é juros sobre juros por dia, porque é por tempo, por hora. O cálculo dos juros compostos tem um Tzinho ali em cima, né? O T ali no exponencial. Então, é o tempo é que faz o negócio acontecer. E o que que é o tempo? Os dias. Quem investiu ontem, ontem. Não dá para hoje investir dois. Não dá. O impacto lá na frente é outro. Então, o preço, muita gente fala, ah, eu não vou pagar para aprender. Você já está pagando. E pior, você está pagando para não aprender. Você já está pagando. Então, se comprometa com a sua aposentadoria. Faz é, é, um plano blindado, né? Para você investir aqui nos Estados Unidos, mas você também tem renda fixa, é importante. A renda fixa tem a sua função nos investimentos. Para você também investir fora dos Estados Unidos, mas investir no filezinho fora dos Estados Unidos, porque o ciclo econômico ele vai blindar você. Então, se eu fechei aqui, né, as minhas frentes, então eu fechei a minha renda fixa, eu fechei a minha base, que a principal vai ser Estados Unidos, mas eu também tenho aqui fora dos Estados Unidos, distribuído nas porcentagens adequadas à minha idade, aos meus objetivos, amor, vai dormir tranquila, porque é só esperar o tempo chegar, fazer um negócio ali com simplicidade. Tem uma pergunta aqui para você, Thelma. Tenho empresa LLC nos Estados Unidos, mas ainda sou residente fiscal no Brasil. Qual a melhor corretora? Tenho ITIN e declaro pessoa física aqui nos Estados Unidos. Eu gosto muito da Fidelity, porque eu acho ela simples, eu acho ela fácil de mexer. Tem a Charles Schwab, que dá para abrir também. Entre a Charles Schwab e a Fidelity, eu prefiro a Fidelity, eu acho ela mais fácil de mexer, entendeu? Mas, Que é bem user-friendly, né? sim, eu acho a melhor. Mas aí você vai, abre uma conta de aposentadoria, que também, gente, é outra coisa que tem um custo de espera que vocês não fazem ideia. Coloca ali, tem teto, né? Não tem mínimo, não tem taxa mínima, não tem taxa nenhuma, na verdade. Investe. Gente, faz. Sabe assim, ó, eu preciso resolver isso na minha vida e depois eu não quero nunca mais olhar para isso. Investimento tem que ser isso. Investimento tem que gastar um pedacinho muito pequeno da sua vida. Então, eu vou sentar, por exemplo, no curso, no meu curso, você faz o curso em 7 semanas. Eu vou tirar 7 semanas da minha vida inteira. Eu vou viver 80 anos, vou viver 80 anos. Eu só vou tirar 7 semanas para resolver isso. Acabou. Meu filho. Quero nem ouvir mais a voz da Thelma, não quero nem mais ouvir esse assunto. Já arrumei, já setei. Então, todos os meses é só repetir isso aqui, é só repetir isso aqui, acabou. Tira da sua frente essas coisas, entendeu? Tem uns problemas na sua vida, tira da frente, meu Deus do céu. E eu tenho um curso, vocês sabem, mas eu tenho um programa de acompanhamento, porque eu sei que tem pessoas, eu sei que tem dúvidas, eu já volto aí para ver. Eu sei que tem pessoas que não funcionam com curso. Não funciona, Thelma. Não funciona, não gosto, acho, não funciona, já comprei curso, não executei, até o curso não era ruim, mas eu não consegui, ou o curso era ruim também, prefiro, quero até pagar mais, mas eu preciso de alguém para me conduzir, faz isso, faz aquilo. E aí eu tenho um programa de acompanhamento, se alguém tiver interesse, inclusive no gravado, me chame, porque precisa saber se ainda tem vagas, porque ele é bem exclusivo. Quer ler, Natália? Ah, não, não, essa foi a pergunta. Eu estava falando aqui, pessoal. Quem tiver mais dúvida, para te chamar lá no Insta. Ah, tá. E acho que é isso. Algum recado final, Thelma, para o pessoal, para fechar a live? O meu recado final é dizer para vocês que quem não gosta e quem não tem interesse de ficar muito nesse assunto, porque tem gente que se apaixona e fica, né, ouvindo ali. Não precisa, tá, gente? Investimento pode ocupar um espaço grande na sua vida, mas não precisa.
Se você gosta, massa. Se não gosta, faz a tarefinha de casa, faz seu dinheiro sobrar. Eu também tenho aula para isso, para fazer o seu dinheiro sobrar e para a gente fazer os seus investimentos de modo que fique automático, sabe? Por exemplo, os investimentos do meu marido, os investimentos dele são automatizados, e aí você precisa, talvez seja esse o que falta para você acessar o próximo nível, cuidar do seu futuro, do futuro financeiro da sua família. Não encare investimentos como uma opção. A gente não tem opção. Imigrante tem que entender que investimentos para nós é obrigação. É igual pagar o INSS lá no Brasil, tá? Então, investimentos para nós, imigrantes que vivem aqui nos Estados Unidos e queremos, e a gente merece viver bem, envelhecer bem, usufruir da grana que a gente faz, o que a gente faz com o dinheiro, a gente faz noção disso, tem noção do dinheiro que a gente faz, é fazer o dinheiro trabalhar para você, multiplicar para você enquanto você está trabalhando, jovem, aí para no futuro pagar seus jantares, suas viagens, seus aluguéis, ou sei lá, casa a sua casa, o Botox. Com certeza. Thelma, muito obrigada novamente e é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, tem a Thelma colocou aqui o Instagram dela, o YouTube também, ela tem vários vídeos. Só procurar ela lá nessas redes sociais. É isso aí, gente. Obrigada, boa noite. Contem comigo, só me chamar que eu responderei vocês. Natália, obrigada, viu? Obrigada, Thelma. Tchau.